Aleluia, glórias a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por mais um dia nós estarmos aqui reunidos. Sai um carequinha, entra outro, pastor. Os irmãos não se confundirem aí, aquele é o pastor Sérgio. E eu me apresento para vocês, para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Jefferson Dallagnol. Para mim é um grande prazer, em primeiro lugar, poder estar com vocês. Os dois são carecas, os dois usam óculos. Mas isso aí, irmão, não é coisa de discípulo não, porque geralmente diz que o discípulo, ele quer ser parecido com o seu mestre, né? Pastor Sérgio, ele quer ser parecido com Jesus. Eu também, né? Será que pastor Jesus não era careca não, né, gente? Acho que, né? Vamos chegar lá, vamos ver, né? Queridos, Deus abençoe. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a todos por vocês nos permitirem, em primeiro lugar, nós estarmos na sua casa, entrar na sua casa, a sua casa que é um lugar de muita intimidade. E para mim é um grande privilégio. Então quero, em primeiro lugar, te agradecer realmente de todo o meu coração. Eu quero também dizer para todos que me assistem, que são membros da igreja, nós estamos morrendo de saudade, fazer um culto assim com a igreja assim vazia, né? Sem ninguém. E parece que a gente vê assim a cada irmão, né? Parece que cada irmão ele tem a sua cadeira. Eu quero dizer que a sua cadeira, ela continua aqui. É como se vocês estivessem aqui. Então, pra gente assim, é muita saudade, né? Já faz essa semana, vai fazer 30 dias que nós não temos os cultos presenciais. Quem sabe nós não sabemos, só Deus sabe realmente quanto tempo mais que isso irá durar, mas nós acreditamos que Deus ele está no controle de todas as coisas, disso não há dúvida nenhuma. Eu falava com um irmão essa semana, ele me falou algo muito interessante. Ele disse assim: pastor, eu vi uma frase na internet, aquelas montagenzinhas que eles fazem, que foi muito legal, muito interessante. Falei, qual que é? Ele falou assim: olha, eu vim assim, estava Jesus e o diabo conversando. Aí o diabo falou para Jesus assim: olha, consegui fechar todas as suas igrejas. Aí respondeu Jesus: você fechou todas as igrejas, todos os edifícios, mas abriu uma em cada casa. E eu falei, glória a Deus, realmente é assim. As igrejas podem estar com as suas portas fechadas, mas a igreja é você e a sua família. Por isso que para mim tem sido um momento muito especial, tem sido muito interessante tudo isso, né? E hoje de manhã eu orava, eu fui no monte orar, e eu falava com Deus, eu falava assim: Deus, até quando que isso vai continuar, né? Até quando que essas coisas elas seguirão dessa maneira, né? Mas agora estou me lembrando, também quero mandar um beijo para minha filha que está lá no Canadá, está nos assistindo. A gente está morrendo de saudade. Já faz mais de um mês que minha filha foi para lá. Agora, com toda essa situação, a gente sente saudade dos irmãos, nós sentimos saudades da família, né? Mas nós somos ligados pelo mesmo Espírito. O mesmo Senhor que está aqui, Ele está lá. Que Deus abençoe minha filha, que Deus te guarde. Sempre tenho orado pela tua vida, para que Deus possa te guardar. Em nome de Jesus. E eu falava para Deus, hoje de manhã, orando, e eu estava olhando assim no monte, de repente, eu olhei para o meu lado direito, e tinha germinado. Eu falei, nossa, mas eu tive aqui no monte faz 2 ou 3 dias, e não tinha visto como tinha germinado tanta dessas, umas plantinhas que estavam germinando, uma planta chamada leucena. Aí eu vi que a terra tinha sido mexida, né? E eu disse, nossa, como germinou rápido. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: nós somos iguais. Quando foi mexida nessa terra, essa semente mexeu e ela quebrou a dormência. E quando ela quebrou a dormência, ela começou a germinar. E eu entendi o que o Espírito estava falando no meu coração. E eu quero começar essa mensagem e quero que você me dê a sua atenção nos alguns minutos seguintes,
Eu vou tentar passar tudo que o Senhor colocou no meu coração, que é para mim e para a sua vida nessa noite. E a primeira delas é que há uma semente dentro de você. E ela é como aquela que estava no monte. Às vezes, a terra tem que ser mexida. Quando mexe na semente, ela quebra a dormência e ela começa a germinar. E isso eu quero profetizar na sua vida já desse princípio. Quem sabe tudo isso que está acontecendo é um mover de Deus. Não é que o que está é um mover de Deus. Agora eu quero que você entenda muito bem que esse mover de Deus, ele é para fazer despertar algo que está adormecido dentro de você. Preste atenção em tudo que está acontecendo. Que em poucos dias algo irá acontecer na sua vida. A sua semente só está adormecida, mas Jesus ele vai começar a mover a terra e as coisas elas irão a germinar, irá florescer, a semente irá frutificar e você vai ver o florir de Deus, o verde de Deus, ele se expandir na sua vida e da sua família, no nome do Senhor Jesus. Quando você acha que tudo está parado, tudo está adormecido, ele vem e mexe a terra, ele ara a terra, ele mexe na semente, quebra a dormência e ela germinará na sua vida no nome de Jesus. Mas eu quero ler uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é muito equivalente à data dessa semana, assim como foi uma mensagem de domingo passado de Páscoa, da Santa Ceia. Uma presença de Deus maravilhosa aqui nesse lugar. E com certeza na sua casa eu recebi várias mensagens depois de pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo. E assim tem sido. A presença de Deus tem se manifestado aqui e se manifestado na sua casa também. E essa palavra é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque ela se trata, uma passagem onde que Jesus ele já tinha ressuscitado. E assim como diz a Bíblia, 1 Coríntios 15, Paulo diz que, conta que Jesus ele esteve 40 dias na terra, ele apareceu para várias pessoas, ele começa a colocar pessoas a qual Jesus apareceu, e eu achei interessante que diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas durante ele estava na terra logo depois de ressuscitar, porque é algo indudável, Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou, e é nisso que nós firmamos a nossa fé, na sua morte e na sua ressurreição. Porque ele vive e reina para todo sempre. E essa passagem acontece nesse período. Que se encontra no Evangelho de João, no capítulo número 20. No verso de número 19 a seguir. Eu quero ler toda essa história. São 31, são 20 versículos ou menos inclusive. E eu quero que você preste bem atenção no que está escrito. Porque a partir dessa história Deus colocou algo em meu coração. E eu tenho certeza que é algo para a sua vida nessa noite, para a sua família. Principalmente para você e para o teu relacionamento com o Senhor Jesus. Fato é que eu quero voltar a deixar muito bem especificado isso. Essa passagem, ela acontece depois que Jesus ressuscita e ele aparece para os seus discípulos. E diz assim, João capítulo 20, verso 19 a seguir. Pode ser que a sua versão seja um pouco diferente da minha, mas o sentido será o mesmo. Diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, e de sorte que os discípulos se alegraram vendo ao Senhor. E disse-lhes Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto,
assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E disse-lhes: pois os outros discípulos vimos ao Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não ver o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos seus cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu o crerei. E 8 dias depois estava outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: a paz seja convosco. Depois disse Tomé: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no teu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porventura me viste, Tomé, e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Amém? E estes, porém, foram escritos para que creirais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. E crendo, tenhais vida no seu nome. É uma passagem tremenda, porque eu vejo tantas coisas lendo esse capítulo, tantas coisas, tantos detalhes. Eu vejo que no princípio é falado a palavra medo. Aquele momento, os discípulos, eles não estavam com o Senhor, eles tinham medo. Eles estavam sem a presença de Jesus. E de repente Jesus chega e diz assim para eles: a paz seja convosco. E realmente são duas coisas muito contraditórias, o medo e a paz. É difícil alguém ela estar em paz estando com medo, é muito difícil. E tanto é que Jesus volta a repetir, ele diz outra vez, nós lemos no versículo 21, ele diz: a paz seja convosco. A primeira coisa que eu quero transmitir para vocês nessa noite: não tenha medo da situação em que nós estamos passando. Não temas. Não temas, porque ele está dizendo: a paz seja convosco. Jesus, ele quer te dar paz nessa noite para você, para a sua família. Descansa o seu coração. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero lhe desejar desde a entrada isso. Mas a mensagem que eu quero trazer nessa noite, e que eu intitulei o nome é: nós somos o que nós vemos. Eu olhei esse capítulo, não seria todo um capítulo, mas uma parte dele, relatando principalmente a história, porque relata de Tomé, e sempre que nós falamos de Tomé, nós falamos de um homem incrédulo, porque Jesus próprio disse. Só que o que me chama muito a atenção não é isso, é a quantidade de vezes que dentro de um só capítulo, e eu não me lembro ter visto tantas vezes um verbo, o ver. Nós vemos inúmeras vezes o ver. Ele diz assim, no verso 25, que os discípulos, ele diz assim: para Tomé, nós vimos ao Senhor. Ver. Logo em seguida, o próprio Senhor Jesus, ele diz: põe o teu dedo e vê, Tomé. Aí Jesus diz para ele assim: porque você viste, você creu. E nós vemos
esse verbo tão enfático dentro disso. Tomé, ele estava tão próximo de Jesus, mas ele ouviu dizer que Jesus tinha aparecido para os seus discípulos e ele não acreditou naquilo. Ele disse: eu só vou acreditar se eu realmente ver. Falando-se da ressurreição e as aparições de Jesus, nós encontramos, eu quero trazer de todas aquelas que existem, mas eu quero trazer 3 principais nessa noite. A primeira em que nós literalmente vemos foi essa de Tomé. Mas eu quero começar também numa passagem que ela se encontra no livro de Lucas, em que Jesus ele aparece para 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. A história se encontra em Lucas 24. E a caminho de Emaús, Jesus aparece para os seus discípulos e eles não conseguem enxergar Jesus. Eles olham a Jesus caminhando do seu lado e não o reconhecem, eram de seus discípulos. A Bíblia é muito clara em dizer que eram discípulos de Jesus. E diz que ele aparece para os seus discípulos. Eles caminham inúmeros quilômetros, aproximadamente 11 quilômetros ao lado de Jesus. E eles olham a Jesus como um forasteiro. E eles falavam justamente sobre a morte, do que tinha acontecido naqueles dias, a crucificação de Jesus. E Jesus chega e pergunta para aqueles discípulos: mas o que vocês estão falando? E eles dizem: é tu um forasteiro que não consegue, não soube do que aconteceu acerca de Jesus em Jerusalém? E diz que eles caminham com ele, e inclusive quando eles chegam na cidade de Emaús, eles convidam a Jesus, porque eles achavam que Jesus era um peregrino. Então Jesus entra na casa deles e parte o pão. E diz a Bíblia naquela passagem que eles convidam a Jesus a sentar à mesa. Ele diz: venha para a minha casa. E quando Jesus senta à mesa e parte o pão, diz que eles conseguem reconhecer a Jesus. A outra passagem que eu encontro que é muito interessante, de alguém que não consegue identificar Jesus, é a passagem que se encontra também no próprio livro de João, um pouquinho mais à frente dessa nossa passagem, quando Pedro tinha negado a Jesus e ele convida seus discípulos para pescarem no mar de Tiberíades, está no capítulo 21 adiante, logo em seguida a essa passagem que nós lemos. Diz que Pedro estava com seus discípulos pescando, e diz a Bíblia que Jesus ele aparece na praia do mar de Tiberíades, bem na região onde ele tinha encontrado Pedro pela primeira vez. E diz a Bíblia que eles estavam pescando ao mar e Jesus estava na praia. Eu não sei a distância, mas eu creio que não era uma distância muito pequena, nem muito longe, porque havia uma vista. E diz que de repente os discípulos que estavam com Pedro ali pescando, eles veem aquele homem que está na praia e de repente aquele homem ele diz assim: olha, joga a rede para o outro lado. E quando aquele homem manda aquela mensagem, conta a história que eles jogam aquela rede, e Pedro e João e os seus outros discípulos que estavam ali, pescam uma grande quantidade. João, aquele que diz a Bíblia que era aquele que amava, ele diz para Pedro: Pedro, é Jesus, é o mestre, ele está na praia. E disse ali Pedro, ele se cinge da sua túnica e vai nadando e encontra Jesus na praia. E ali ele consegue reconhecer, mas à primeira vista, eles também não tinham visto a Jesus e reconhecido. Nessa outra passagem que nós lemos, nós vimos que Tomé, ele só iria acreditar se ele visse as chagas de Jesus. O que eu vejo aqui nessa palavra, e eu queria pegar essas 3 situações, é porque nós vemos 3 situações bem diferentes. Uma que Jesus está tão perto e não é reconhecido. Caminhava ao lado deles e eles não tinham reconhecido Jesus.
Na outra, de um homem que tinha deixado a Jesus, que tinha negado a ele, não o reconhece à distância. E o outro, testemunhalmente, como nós lemos, os discípulos disseram: olha, eu vi a Jesus. E o outro diz assim: não, eu só acredito vendo. Aqui novamente entra o verbo ver, nas três situações. Um via muito perto e não enxergava. O outro via à distância e não reconhecia. E o outro queria ver para crer. E a minha pergunta quando eu li essa passagem é: como é que nós temos visto a Jesus? Será que Ele está muito perto de nós e nós não conseguimos reconhecê-lo? Será que Ele tem realmente andado ao meu lado e eu não tenho conseguido ver a Jesus? Não tenho conseguido ver a Jesus? Ou será que eu tenho sido como Pedro, que eu só tenho visto Jesus à distância? Ou será que eu estou sendo um Tomé, que eu tenho que olhar para as suas chagas e ver as suas situações para que eu possa ver? O fato é que as nossas situações da vida, elas nos fazem ver a Jesus de uma maneira diferente. Eu me lembro de quando passava um período muito difícil da minha vida, muito difícil. Não quero contar porque estenderia muito a mensagem. Quem sabe um dia eu conto. Mas num período muito difícil da minha vida, eu cheguei até a pensar que Jesus, Ele tinha realmente me abandonado. E eu me lembro que eu buscava Deus, e quando eu li essa história de Tomé, eu disse: eu fui verdadeiramente também um Tomé. Porque eu buscava Deus e eu precisava de respostas. E o mais difícil é quando você vê uma situação caótica ao teu redor e você diz assim: gente, isso aqui não está mudando. E você está firme na presença de Deus, fiel. E você fala assim: não, Jesus, Ele me abandonou. Porque quem sabe eu errei no meu passado. Todas as promessas que eu tinha sobre a minha vida, tudo que eu vivi com Jesus, nesse momento parece que Jesus é meramente algo distante da minha realidade e que Ele não está. E eu lembro que num dia eu fui no monte sozinho orar, e eu cheguei tarde de uma viagem, tinha feito praticamente 400 quilômetros e cheguei, era mais ou menos umas 10 horas da noite. E naquilo eu parei o meu carro num lugar e tinha um monte. Eu falei assim: eu vou orar. Eu falei assim: eu tenho que buscar a Jesus, eu preciso de uma resposta, porque essa situação que está ao meu redor, ela tem sido realmente algo muito difícil. E eu lembro que eu entrei no mato para orar e ali eu busquei um lugar para mim orar, num canto. Eu lembro que era um dia que tinha uma lua muito bonita. E o reflexo daquela lua, ela entrava entre as árvores. E ali eu dobrei o meu joelho, comecei a orar. E abri o meu coração aos pés do Senhor. E não me lembro quanto tempo eu fiquei orando, mas sim que quando eu abri os meus olhos, tudo era fosforescente ao meu redor. E eu estava só no monte. E eu olhava para um lado e olhava para o outro. Eu digo: isso é uma ilusão de ótica. E a incredulidade, ela bate na nossa porta quando as coisas são muito difíceis ao nosso redor e quando parece que Deus é algo muito distante. E quando eu olho aquele ao redor, na minha oração eu dizia: Senhor, eu preciso saber se Tu está comigo. Porque a situação em que eu passo parece que tudo é contra mim. E parece que Deus, parece que Tu não está comigo, não está à frente de todos os meus caminhos e tudo que eu tenho previsto e sonhado para a minha vida. E era assim mais ou menos como Tomé. Eu digo: eu tenho que ver realmente para crer. E quando eu abro meus olhos assim, eu digo: não, isso é uma ilusão de ótica, porque quanto mais eu mexia naquelas folhas e naqueles galhos secos que estavam embaixo de mim, mais tudo aquilo brilhava.
as árvores, os galhos pegavam, eram como um azul fosforescente, e eu peguei aquilo na minha mão e ali eu literalmente vi que Deus ele estava comigo naquele momento. Então eu tive que ver com meus próprios olhos para eu acreditar que Jesus ele realmente estava comigo. E não que eu era incrédulo, mas é que a situação da vida em que eu estava, ela me fazia sentir assim. E quando eu analiso o verbo ver, e eu olho a tradução, e eu fui ao dicionário, porque me chamou a atenção muito isso. O dicionário diz que o verbo ver, ele tem alguns significados. Ele diz que ele é enxergar, contemplar e alcançar. Ou seja, eu vejo, eu contemplo e eu alcanço. E só isso já é tremendo. Eu vejo, eu contemplo e eu alcanço. Fazem parte do verbo. Só que o verbo, ele é um verbo, na língua portuguesa, ele é um verbo transitivo direto. E o que é o verbo transitivo direto? Escute, preste atenção no que eu vou falar para você. O verbo transitivo direto é quando o complemento, ele vem ligado ao verbo. Como que é isso, pastor? Que é complicado entender. É assim. Eu vejo essa Bíblia. Eu olho, ela é o meu complemento. Então eu sou ligado a ela quando eu estou batendo meus olhos. Só que o complemento, explicando o que é um verbo transitivo direto, ele continua dizendo que o complemento, ele vem ligado ao verbo, só que o complemento, ele faz parte do sentido do verbo. Como é que seria isso, pastor? Assim. Eu contemplo, ele está ligado a mim. Eu leio o que aqui está escrito, eu estou pegando como um exemplo o verbo ver, no sentido literal do que está aqui nas minhas mãos, que é a Bíblia. Eu leio o que está aqui, e o verbo ver, ele precisa do complemento, que seria isso aqui, para ele trazer sentido naquilo que estão vendo. Ou seja, eu vejo a Bíblia, eu leio a Bíblia, e o que eu vejo traz sentido emocional para aquilo que meus olhos enxergam. Isaías, no capítulo 44, ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim, em 44:18: eles nada sabem, nada entendem, porque os seus olhos estão tapados. Não conseguem ver e as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Então Isaías, ele está dizendo, olha, as pessoas não conseguem entender porque elas não enxergam, porque elas têm os seus olhos fechados, porque elas não conseguem entender. E por isso que as suas mentes são cauterizadas, em outras palavras, e a sua mente é fechada. E se eu vejo aquilo que nós lemos e as 3 passagens em que eu citei, nós vemos essas situações. Nós vemos alguém que estava com Jesus do seu lado, mas ele não conseguia ver a Jesus. A outra situação, nós estamos vendo Pedro, um homem que conhecia muito bem a Jesus, mas não conseguia reconhecer pela distância que estava. Por quê? Porque ele tinha negado a Jesus, ele tinha abandonado a sua chamada, ele tinha retrocedido para onde um dia Jesus tinha encontrado. A outra passagem nós vemos Tomé, dizendo que ele só iria acreditar naquilo que ele poderia enxergar. Agora o que eu quero lhe dizer nessa noite, é que um verbo,
ele precisa do complemento para dar sentido. Se eu olho aqueles 2 discípulos, as coisas só conseguem mudar quando eles conseguem enxergar Jesus. Aqueles 2 discípulos foi fundamental que eles convidassem a Jesus para entrar na sua casa. E foi quando eles estavam com Jesus à mesa que os seus olhos foram destapados e eles conseguiram a reconhecer a Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me assiste. Eu quero lhe dizer que Jesus, ele está do teu lado, sim. Quem sabe você diz assim: eu tenho caminhado sozinho. Ei, você não tem caminhado sozinho. Você só não está conseguindo ver. E você precisa convidar Jesus para estar na sua casa. Você precisa convidar Jesus para estar na sua mesa. Você precisa convidar a Jesus a partir o pão com você. Ele tem que fazer parte da sua vida. Ele tem que ser o seu alimento. Você precisa da palavra dele. Você não precisa da palavra de ninguém. Você precisa da palavra dele. A segunda situação que eu disse, que é a situação de Pedro, é uma situação daquela pessoa que já conhecia a Jesus, que já fazia parte da vida de Jesus, que tinha uma promessa sobre a vida, e não só uma promessa, tinha uma chamada. Ei, ele estava falando para Pedro, ele tinha falado: cara, você vai seguir essa igreja que eu estou levantando. O que eu depositarei em ti é um ministério. O que há sobre você é uma chamada. Mas de repente Pedro erra, cai, nega. E há muitos sentidos que nós negamos a Jesus. Nós negamos a Jesus quando nós traímos. Nós negamos a Jesus quando a nossa conduta não condiz com a sua palavra. Nós negamos a Ele. E há quantas pessoas que nós ouvimos que abandonam o seu ministério com Deus e retrocedem. Hoje mesmo eu estava brincando com o Vitor lá, chutando futebol lá numa gramada. Ele fala: pai, vem brincar comigo, vamos jogar futebol. Eu falei: vamos, filho. Eu acabei a palavra, fui lá rápido brincar com ele. E no gramado tinha 3 jovens conversando. E eu estava chutando a bola para ele no gol e eu só ficava ouvindo o que eles conversavam. E uma menina contava para os outros 2, dizendo que ela era da igreja e que ela tinha sido batizado e que tudo era muito bom. Mas é evidente que o caminho em que eles estavam hoje é muito longe, porque estavam bebendo e a linguagem que eles usavam, mas a semente estava lá lançada. E há quantos jovens, há quantos homens e mulheres de Deus que antes serviam na casa, que viviam com Jesus, não somente uma relação familiar, uma de pai e filho, mas levavam uma vida realmente ministerial, mas não era por servir uma igreja, não era por servir uma denominação, mas era pela chamada do que Jesus tinha colocado, dizendo: olha, eu tenho uma chamada na sua vida. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de alguém que enxerga a Jesus. Do que nesse capítulo 20, do 19 ao 31, aparece 4 vezes a palavra ver. Eu estou falando de relacionamento. Porque nós só conseguimos nos relacionar com as coisas que nós conseguimos ver. É impossível alguém se relacionar com Jesus se não consegue enxergar com os olhos da fé. É impossível. E isso parte do princípio do que ele disse para Tomé: então venha e coloque a mão nas minhas chagas, para que você possa crer, Tomé.
Mas bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. E você é um bem-aventurado, porque você consegue ver a Jesus mesmo estando à distância, porque você acredita no que aqui está escrito. Agora Pedro tinha retrocedido. Pedro tinha voltado a fazer o que ele fazia antes. E quando ele volta para trás, quando ele retrocede, ele não consegue reconhecer a Jesus. Ele perde a sua visão espiritual, assim como diz Isaías. E o pior cego é aquele que não quer ver. E o pior cego é aquele que acha que continua vendo, mas está cego. Ei, meu irmão, eu quero falar algo para o seu coração. Arranque as vendas dos seus olhos. Porque anteriormente, quem sabe você conseguiria ver Jesus, mas hoje Jesus é só algo distante que fez parte da tua vida. Mas eu quero lhe dizer algo do profundo do meu coração. Ele está na praia. Ele está te chamando da mesma maneira que ele te encontrou há quem sabe muitos e muitos anos atrás. E o milagre que ele quer fazer na sua vida é o mesmo que ele fez lá no passado. E pode você pensar que pelo que você negou a Jesus, ele te abandonou. Pelo que negou Jesus, ele só fez parte da tua história. Como aquela menina que eu ouvi hoje dizendo: foi muito bom quando me batizei, foi muito emocionante quando eu participei do retiro. Ei, eu quero voltar a lhe dizer: Jesus continua a te esperar na mesma praia que ele te encontrou a primeira vez. E o milagre ele irá acontecer da mesma maneira. Haverá multiplicação naquilo que Jesus mandará fazer. Eu quero dizer que todos os dons que você perdeu, eles serão entregues de volta nas suas mãos. E os milagres voltarão a acontecer, porque Deus usará a sua vida. E quando Pedro chega à praia, ele diz: Cefas. Porque Pedro era chamado de Cefas por Jesus, que é uma palavra que significa rocha. E sabe o que eu acho tão tremendo aqui nessa história? É que quando Pedro tem um encontro de volta com Jesus, ele bate olho a olho com Jesus. Então ele senta numa roda em volta de um fogo, e com os outros discípulos, mas Jesus direciona a palavra para ele. É como se os outros estivessem ali, mas o olhar de Jesus estava somente em cima daquilo que era uma promessa. Primeiro ele chama ele pela promessa. E depois ele diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro diz para ele: é claro, Senhor, que eu te amo. E ele volta a dizer: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele diz: claro, Senhor. Ele diz assim: então apacenta minhas ovelhas. E ele volta a dizer pela terceira vez. Ele diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E diz que Pedro ali se entristece e ele diz assim: claro, Senhor, que eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, olha bem aqui nos meus olhos agora. Eu quero dizer algo para você. Pode ser que as pessoas elas te conheçam como Cefas. Pode ser que as pessoas te conheçam como profeta, como cantor, presbítero, diácono, pregador.
obreiro, bispo, não sei. Mas para Jesus, importante é quem você é. Ele queria saber, não era se o profeta Pedro, se o pregador Pedro, se a rocha Pedro, que seria aquele que conduziria a sua igreja, ele amava. Ele estava dizendo: ei, Jonas, ei, Simão, filho de Jonas, você me ama? O que Jesus está preocupado é como você olha nos olhos de você. Não é o ministério, não é a tua chamada. Ele quer saber o que é dentro de você, o teu coração, como que os seus olhos veem. Então ele chamava a Pedro pelo nome que ele tinha de nascimento. E fazia referência à origem da filiação do seu pai. Jesus conhece verdadeiramente quem você é. O que ele queria é que Pedro olhasse nos seus olhos. E não com um olhar ministerial. Ele queria ver literalmente da maneira em que Pedro via Jesus. Então ele diz: Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama? Ele falou: claro que eu te amo. Aí ele diz: então apacenta minhas ovelhas. O Senhor te chama de volta para que você ame Ele do profundo do teu coração. Jesus quer que você olhe e o reconheça. E sabe que é muito tremendo? Que João, no capítulo 1, no verso 14, diz que o verbo se fez carne e ele habitou entre nós, não é verdade? A Bíblia diz isso. Diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E assim como disse, o verbo transitivo direto, ele diz que quando o complemento vem ligado ao verbo, o verbo precisa do complemento. Para que a frase, para que a vida, para que aquilo que está sendo tratado tenha sentido. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Eu não sei como é que você tem visto a Jesus, mas eu quero literalmente profetizar esse verbo ver na tua vida. Porque eu encontro algumas outras traduções, pastor, na palavra verbo. Ver, no ver. O ver quer dizer também estar presente. O ver quer dizer ter uma experiência. Ver também quer dizer ter conhecimento. Ver também quer dizer ter cuidado. Ver também quer dizer no seu dicionário encontrar-se, manter um relacionamento. E se o verbo transitivo direto, ele diz que o verbo vem ligado ao complemento, e que sem o complemento o verbo não tem sentido. E se a Bíblia me diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós para me trazer luz, eu quero entregar uma revelação para a sua vida nessa noite. Eu quero dizer que o verbo é Ele e você é o complemento. Que Ele está ligado a você porque Ele é um verbo transitivo direto para a sua vida. Porque da maneira que você enxerga Jesus, Ele se liga a você. E da maneira em que você se completa nele sendo complemento, porque Ele é o verbo e você é o complemento, as coisas começam a ter sentido na sua vida. Eu quero dizer que a maneira em que nós vemos a Jesus como verbo, elas nos traz sentido à nossa vida terrena. Ele me completa, e o verbo traz sentido à minha vida.
porque é um verbo transitivo direto. Ou seja, eu leio a palavra e vejo que nela há alegria em Cristo. Então eu enxergo a Jesus nessa palavra, e Ele é o verbo, e ela dá sentido para a minha vida, e eu vejo que eu não mais estou só, porque eu tenho um relacionamento com aquele que eu vejo, e aquele que eu vejo me traz alegria, e o verbo se faz verdadeiro, porque eu vejo, porque não há incredulidade, porque eu vejo pelos meus olhos da fé. E aí quando eu leio Isaías, as coisas começam a ter mais sentido para aquele versículo que parecia algo tão isolado. Diz assim: eles nada sabem, porque diz o dicionário online, ou o dicionário Aurélio, aonde você pegar e da maneira que você encaixar o verbo ver numa frase, ele diz que também é conhecimento, porque eu passo a saber. E a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ele diz assim: eles nada sabem, nada entendem, porque têm os seus olhos vendados, porque não conseguem ver a Jesus. Tem pessoas que têm Jesus ao seu lado, mas não conseguem ver. Tem pessoas que tiveram uma vida com Jesus, mas hoje não o reconhecem mais. Outras andaram com Jesus e são incrédulos, porque a religião o tornou assim, e diz: eu já não acredito mais, porque existem testemunhos de pessoas falsas, que têm trazido mau testemunho, e têm mentido acerca do que Jesus verdadeiramente é. Mas nessa palavra, que ele começa dizendo para aqueles que têm medo, e ele chega e diz: a paz esteja convosco. Aonde em poucos versículos, muitas vezes a palavra ver está encaixada. Eu quero dizer: abra os seus olhos, meu irmão e minha irmã, porque a alegria está no teu redor. A presença de Jesus trará alegria na sua casa, e você verá essa alegria. Você olhará para os seus filhos, e a saudade baterá no seu coração, e a alegria verá. Por isso que eu disse que o título dessa mensagem é: nós somos o que nossos olhos veem. Eu não sei de que maneira você tem olhado para a sua vida. Eu não sei de que maneira você tem visto a perspectiva para a tua vida do amanhã, com toda essa situação caótica em que nós vivemos hoje. Mas a mensagem eu quero te dizer é: comece a ver a Jesus. Porque você vê a palavra, e você diz assim: eu olho para a palavra e creio nela, e o meu coração se enche de fé. Você vê a palavra e a fé se acrescenta na sua vida. Você olha para a Bíblia e começa a acreditar, e você começa a ver o sobrenatural. Então você começa, a partir do que você vê, e pelos olhos da fé do sobrenatural, você começa a ter experiências com Ele. Você olha para a sua palavra no momento de solidão, e você encontra dizendo que Ele é o amigo que te ajuda, que te justifica. E você diz: eu não estou só, porque Ele está comigo. Mas são os teus olhos que começam a enxergar, através dele, algo que era impossível de acontecer. Você olha para essa vida caótica de tristeza, solidão e depressão que está dentro de você e na sua casa, e através do que você começa a enxergar, a presença dele começa a se manifestar, e ela começa a transformar a sua vida, porque você vê pelos teus olhos da fé.
E quando eu olho para Tomé, porque eu já quero finalizar, eu quero trazer um pouco de sentido, quem sabe um pouco maior, para aqueles que realmente têm a sua fé, dizendo que é só vendo realmente para crer. Eu quero lhe dizer algo, meu querido, meu irmão e minha irmã. Quem sabe você diz assim: pastor, eu sou realmente um Tomé. Ei, mas olha que Jesus, olha que coisa linda, irmão. Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Na primeira passagem que nós lemos, diz que Jesus se apresentou e Tomé não estava lá. Então os discípulos felizes chegam e falam para Tomé: Tomé, olha, nós vimos a Jesus. E Tomé diz assim: não, mas eu não vi. Então eu só vou acreditar se realmente eu ver e eu tocar naquelas chagas. Aí os outros poderiam dizer: Tomé, você é um incrédulo, cara, você não... Eu estou te dizendo, mas ele diz: não, mas eu tenho que ver. E quem sabe a tua fé está tão abalada. Quem sabe Jesus parece algo tão distante, que você diz assim: eu tenho que tocar para mim crer. Só que quando Tomé chega, está dentro daquele aposento, Jesus ele aparece de uma forma sobrenatural para Tomé. E diz para ele: Tomé, toca. Pode vir, Tomé, pode tocar. Toca nas minhas chagas. Coloca a tua mão onde a lança entrou. Eu quero de lançar uma palavra. Isso não é incredulidade para a sua vida. Quando Tomé chega e toca nas suas mãos, quando Tomé toca, ele olha, quem sabe, para aquilo ali e diz assim: eu estou tendo uma experiência real com Jesus. Eu quero lançar essa palavra profética para a sua casa. Você terá experiências com Jesus. Você verá o sobrenatural de Jesus na sua vida acontecer. Você terá experiências com Jesus. E muitos olharão para você e vão dizer: quem é esse? Quem é esse? Que antes era um incrédulo, mas hoje não é. Eu quero ir aonde que você está nesse momento. Na sua casa, no seu carro, pelo rádio, aonde você estiver. Eu quero lhe dizer algo. Eu quero que você pegue na pessoa que está do seu lado, na sua mão. Porque eu quero lhe dizer mais uma vez: você é o complemento do verbo. O verbo, ele está ligado a você e ele traz sentido para a sua vida. E eu quero lançar essa palavra sobre a sua casa. A sua casa voltará e a tua vida voltará a ter sentido. Mas você precisa estar ligado no verbo. Se você tiver dúvida do que eu estou falando, depois você procura lá o que é um verbo transitivo direto. Você vai entender e você vai ver que ver é um verbo transitivo direto. O verbo traz sentido para a sua vida. Ele trará sentido para a sua casa. Ele trará sentido para o seu coração. Ele trará sentido para o teu trabalho. Ele trará sentido para tudo que está ao teu redor. Eu profetizo isso na sua vida no nome de Jesus. Feche seus olhos aí onde você está. Aramanamachau, Emenicau, Erebassai, Deus. Nós somos da maneira em que nós te enxergamos, Pai.
Eu quero apresentar, Senhor, a cada ouvinte da rádio que está me ouvindo. Você que me ouve pela rádio. Você que está no seu carro. Você que está na sua casa, me assistindo pela internet. É você. Vocês que estão aí juntos, em vários amigos. Eu quero dizer uma coisa, que você é o complemento do verbo. E da maneira em que você enxergar Ele, Ele mudará a tua maneira. E Ele está olhando nos seus olhos e está te dizendo: Simão, você me ama? Toca nas minhas feridas. O milagre voltará a acontecer na sua vida. Eu quero profetizar isso. Senhor, arranque as vendas dos olhos agora, no nome do Senhor Jesus. Comece a arrancar agora todas as escamas dos olhos daqueles que me ouvem e me assistem agora, no nome do Senhor Jesus. Comece, papai, a abrir agora os olhos espirituais. Comece a arrancar a incredulidade. Comece a trazer à existência aquilo que foi perdido, assim como o Senhor fez na vida de Pedro. Comece a resgatar e a diminuir a distância que foi estabelecida pelos erros do passado. Pai, comece a entrar na casa, assim como o Senhor tem caminhado do lado dos seus filhos, guardando e protegendo, mas eles não conseguem o ver. Comece a abrir as portas das casas, para que tu entres entre a mesa, sente e reparta o pão com eles, no nome de Jesus. Eu profetizo cura sobre as casas. Eu profetizo vida sobre as casas. Eu profetizo o restabelecimento da intimidade e da visão espiritual que tinha sido perdida. Eu lanço uma palavra de bênção sobre esse lar. No nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. No próximo domingo, eu quero trazer uma outra mensagem para o seu coração, sobre o Espírito Santo de Deus. Porque aos 40 dias, o vento do Espírito desceu sobre aqueles homens, e foi fundamental para a continuidade da vida deles, no nome de Jesus. Eu quero trazer no próximo domingo essa outra mensagem. Eu não posso encerrar esse culto antes de fazer um convite para você. A Bíblia diz que todos aqueles que crerem no nome dele terão o direito de ser chamados filhos de Deus e a eternidade eterna. Ele ressuscitou. E você verá no próximo domingo que ele ascendeu aos céus, e um dia ele virá voltar à sua igreja. E uma pessoa, para fazer parte da família de Cristo, diz a Bíblia que todos aqueles que se renderem aos seus pés e reconhecerem a Ele como seu único e suficiente Salvador, terão o direito de ser chamados filhos de Deus. As vendas dos seus olhos são arrancadas, e a visão espiritual ela é reestabelecida na sua vida. Eu quero fazer este convite. Se você ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você se encontra como Pedro, afastado dos seus caminhos, distante, eu quero te convidar a você vir de volta para a praia, para voltar a ter um relacionamento íntimo e direto com o Senhor. Mas como é que eu faço isso, pastor? Você não precisa procurar ninguém. Aí onde você está, eu só quero que você repita essa oração comigo, mas que isso seja do seu coração. Diga assim: se você ainda não reconheceu a Ele, se você ainda está afastado, mas sente o desejo de voltar, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Há uma chamada
Jesus quer voltar a ver o seu rosto cara a cara, sentar na sua mesa, partilhar o pão, entregar ministério, fazer grandes coisas através da sua vida, da sua casa. A sua vida nunca voltará a ser a mesma, e será a decisão mais importante que você tomará na sua vida, em toda a sua vida. Eu posso lhe dizer que a decisão mais importante é alguém reconhecer a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Faça essa oração comigo, diga assim, nesse momento, feche seus olhos, aí onde você está. Não se preocupe com quem está à direita, à esquerda, não se preocupe. O mais importante é você ver a Jesus. E diga assim: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, nesse momento. Eu reconheço que os meus caminhos estiveram distante de Ti, que as minhas decisões me afastaram da Tua presença, e que os meus erros foram fundamentais para que a minha visão tenha sido fechada. Mas nesse momento, Pai, eu reconheço os meus erros, eu reconheço os meus pecados, e eu confesso-os diante de Ti, da Tua presença. O Senhor me perdoa, e eu quero, Pai, que o Senhor seja meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço isso diante de Deus e diante das pessoas. Escreve o meu nome no livro da vida e faça-me real o meu mundo espiritual. Abra minha mente, meu coração, para entender e ver as coisas espirituais. Arranque as vendas dos meus olhos e faça real a Tua presença na minha vida e na minha família, no nome de Jesus. Amém. A decisão mais sábia que você tomou hoje foi isso, a mais sábia de todas. Também não posso encerrar esse culto sem antes nós fazermos algo que é de suma importância, que é nós precisamos da sua ajuda, não somente falando de dízimos e de ofertas, mas sim para que essa obra continue sendo transmitida, para que esse culto continue sendo transmitido. Aqui existe um QR Code, é só você baixar aquele aplicativo PicPay, aí você coloca a tua telinha ali, a tua câmera, e você pode ofertar qualquer valor para a igreja. Aqui tem duas contas, uma do Sicredi, uma da Caixa Econômica Federal, em que você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta. Ou se você não tiver, nós temos uma maquininha de cartão de crédito também, é só você ligar, nós vamos ao teu encontro, porque nós precisamos encarecidamente da sua ajuda. Você não sabe como você será usado por Deus para que possa continuar essa obra. Eu te peço que você, qualquer valor, 2, 3, 5, 10, o mínimo que você nos der, será de suma importância para que essa obra e para que essas mensagens continuem transmitindo vidas. E tem feito dessa maneira. Eu tenho recebido mensagens até mesmo distantes, presídio, carta de presídio. Como essa semana eu recebi de um presidiário, como recebi mensagem de pessoas do Paraguai, de quando têm sido alcançadas. E é você, a tua ajuda que tem feito com que isso permaneça em pé. É Deus usando você. Você é usado por Deus e tem um projeto muito grande na tua vida através disso, através das suas doações, das suas ofertas. Quem sabe tu pode dizer assim: não, pastor, mas Deus não me usa. Não, Ele te usa sim, quando você entrega a sua oferta para que essa obra missionária que vá tão longe, que tem ido através de tantas fronteiras no Brasil, no Paraguai, em outras cidades do Brasil, inclusive do mundo, que nós temos recebido testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas por esse ministério. Não é pelo ministério Sementes da Fé, é pelo ministério que Deus confiou na sua mão e na nossa mão, por essa mensagem pregada, levada, que tem transformado vidas. É assim que Deus te usará, e assim que Ele continuará abençoando a sua vida. Eu quero orar por você agora, pelo seu dízimo, pela sua oferta. Eu sei que Deus multiplicará a 100 de vezes mais, a 1000 de vezes mais,
Eu profetizo que irá haver uma multiplicação sobre o seu dízimo e sobre a sua oferta, no nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, abençoar essas vidas. Aos dizimistas, aos ofertantes, aqueles que me ouvem pela rádio, aqueles que me ouvem pela internet, Senhor. Aqueles que agora estão entregando, aqueles que ainda entregarão e que hoje fazem um compromisso contigo, Senhor. E que o Senhor tenha arrancado as vendas dos olhos para que eles possam ver que essa obra é uma obra séria, uma obra que investe, Senhor, no reino, que tudo que aqui entra é revertido para a sua obra, para que a sua palavra seja pregada e seja levada, Senhor, verdadeiramente pura e sã, numa revelação trazida do Senhor. O Senhor sabe, Pai, do nosso compromisso contigo à frente dessa obra. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada dizimista, de cada ofertante, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ofertar na sua casa, de estarmos aqui, nós sendo ofertas para Ti. Queremos ser, Senhor, ofertas agradáveis a Ti, Senhor. Nós queremos sim ser perfume agradáveis, Pai, que nós chegamos como incenso ao céu, porque a Tua obra, Senhor, é a coisa mais preciosa, Senhor, que o Senhor deixou. Assim como o Senhor disse nessa palavra para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E assim como o Senhor disse, Senhor, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E essa palavra não é para mim, que sou pastor, mas essa palavra é direcionada a todos aqueles que creem no Seu nome. Alguns, Senhor, pregam, outros levam, mas eu sei que isso seria impossível sem as ofertas e os dízimos daqueles que contribuem na sua obra. E eu não vejo ministério não mais importante do que o ministério do ofertante na casa do Senhor. Por isso que eu admiro a fidelidade dos dizimistas e do ofertante. Eu sei que os seus olhos veem dessa mesma maneira, porque seria impossível a Tua palavra ser levada pelos 4 cantos da terra sem os dízimos, as ofertas e a fidelidade de cada um. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e agora adoraremos ao Senhor mais uma vez com uma canção para finalizar esse culto no nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique agora mais um pouquinho com louvor e com adoração. Deus te abençoe verdadeiramente. Vocês não sabem como eu fico feliz de poder estar aqui todos os domingos, compartilhando uma palavra com você, porque Deus sabe o quanto você é importante para nós. Nós amamos você que nos assiste, que nos ouve, aos irmãos que estão assistindo, um beijo no seu coração. Estamos com muita saudade de vocês. Muito logo poderemos nos abraçar, sorrir, nos dar um beijo, porque eu sei que o amor do Espírito Santo de Deus, ele prevalece na sua vida e tem sido fortificado aí na sua casa, na sua família. Eu profetizo uma palavra de amor, uma palavra de união no seu lar. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo culto. Terça-feira tem culto da tarde da bênção, quarta-feira tem culto da palavra e continuamos com essa grande obra do nosso Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e tchau, tchau. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Eu sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado.
para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu quero. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero, és tudo que eu quero, Deus.